Agora, noticiário internacional, é hora de ouvir o nosso correspondente internacional, Dr. Denis Munhoz, que traz direto dos Estados Unidos as principais notícias que foram destaque nesta semana. Começamos falando da economia norte-americana, que não está no seu melhor momento. Muito boa noite, Thaís, muito boa noite a você, meu amigo e minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. É o nosso boletim semanal, direto aqui dos Estados Unidos, com as principais notícias, aquilo que foi destaque durante essa última semana aqui nos Estados Unidos. Bom, ontem tivemos a reunião do Fed aqui nos Estados Unidos, que é o equivalente ao Banco Central do Brasil, e novamente um aumento na taxa de juros. É o 9º aumento consecutivo, é um recorde, e de 0,25. A taxa de juros antes dessa última reunião do Fed, ela trafegava entre 4,50 e 4,75 ao ano. Agora, com esse aumento, ela vai de 4,75 a 5% ao ano. É um recorde dos últimos 50 anos. E o presidente do Fed, ele declarou que essa postura foi tomada em função da inflação se manter ainda muito alta aqui para os padrões americanos, 6% ao ano, quando antes da pandemia ela era algo em torno de 1,5%, 2% ao ano, e também para se dar uma solidez maior ao sistema bancário, porque alguns dias atrás tivemos a quebra do Silicon Valley Bank e também do Signature Bank. E o Federal, apesar de não ter quebrado, o First Federal, ele teve um aporte milionário do governo e também de outros bancos particulares para se evitar a quebra. Aumento de taxas de juros nos Estados Unidos não é uma boa notícia para o Brasil. Por quê? Porque isso aponta para uma recessão da principal e da maior economia do mundo. E isso não é bom para quem tem relações comerciais, logicamente, com os Estados Unidos. Mas o presidente do Fed declarou que pôde aumentar novamente essa taxa de juros, também em função do baixo índice de desemprego aqui nos Estados Unidos. O desemprego aqui é tecnicamente zero. Em algumas áreas de tecnologia, mercado financeiro, onde os salários são maiores, já se sente os primeiros efeitos do aumento da taxa de juros. Mas na base da pirâmide ainda temos pleno emprego aqui nos Estados Unidos. Então, inflação alta e pleno emprego, o presidente do Fed teve total liberdade para aumentar essa taxa de juros pela 9ª vez consecutiva aqui nos Estados Unidos. Agora, um aspecto médico, um fungo tem preocupado muito aqui as autoridades sanitárias dos Estados Unidos. Esse fungo já vinha sendo controlado há algum tempo, mas agora, nos últimos anos, praticamente triplicou o número de casos. E em casos de pessoas mais idosas, com comorbidades e que têm catéter e esse tipo de problema, pode ser fatal. Então, o número de casos que em 2019 era de praticamente 400, 450 casos, agora em 2021 já foi para mais de 1.500 e continua aumentando. As autoridades estão alerta, é um fungo que começou no Japão em 2009, com poucos casos, mas agora está aumentando e aumentando rapidamente aqui nos Estados Unidos. E para encerrar, novamente, o ex-presidente Donald Trump. Até o final aqui dessa gravação, não ocorreu ainda nem o indiciamento e muito menos a prisão que foi alardeada por ele no último final de semana, que falou que na terça-feira dessa semana ele corria o risco de ser preso em função daquele processo daquela atriz de cinema pornô, que em tese teria recebido $130 mil depois de manter um relacionamento com ele. E para não falar isso antes das eleições de 2016, recebeu essa quantia via um advogado do ex-presidente Donald Trump. Ele nega todas essas acusações, é lógico, mas agora a promotoria do estado de Nova York está acompanhando de perto e provavelmente nos próximos dias teremos o indiciamento do ex-presidente Donald Trump, que caso seja
condenado, fica impossibilitado de concorrer à presidência no próximo ano. Daqui um ano e 9 meses já teremos eleições novamente presidenciais aqui nos Estados Unidos. E a boa notícia vai para Ron DeSantis, governador da Flórida, destaque no Partido Republicano Conservador, que até então um aliado forte de Trump, mas que com isso deslumbra a possibilidade de concorrer à Casa Branca. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos para a Rede Mundial de Comunicação.